Pode deixar comigo que eu aguento o trampo. Sei não, hein? Esse ano parece que vai ser difícil. Essas frases que eu acabei de falar são palavras faladas muito por uma pessoa que tem um traço de caráter masoca. Olá, paz! Estamos aqui na série Traço de Caráter, onde nós estaremos falando especificamente neste vídeo sobre o traço de caráter masoquista. Mas lembra do nosso trato? Eu vou daqui por diante chamá-lo de masoca, para que a palavra não fique assim muito pesada e também as pessoas não liguem aquilo que eu estou falando, essa palavra masoca, masoquista, com os transtornos psíquicos que existem por aí. Porque eu não estou falando sobre transtornos, estou falando sobre comportamentos, sobre as formas de como uma pessoa interage com os outros, os gostos dela, as suas vontades, suas necessidades. Estou falando sobre traços de caráter. Lembra que é a junção do temperamento com a personalidade. E, para ficar bem claro aqui, quando a gente vai ouvindo assim algumas características, nós nos identificamos com elas, mas nós temos os 5 traços de caráter, que são eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Hoje nós estamos falando sobre o masoquista, o masoca. Esse traço de caráter é moldado ali na fase da criança pelos seus 3 ou 4 anos, na fase do desfraude e também na fase em que a criança está aprendendo a falar, aprendendo a expressar os seus sentimentos. E aí, quando os adultos, principalmente papai e mamãe, agem com esta criança de uma maneira que ela se sinta humilhada, se sinta ali reprimida, ela pode desenvolver algumas traumatizações que fará com que esta criança se torne um adulto com comportamentos típicos desse traço de caráter, que morre de medo de ser humilhado, porque a dor maior do traço de caráter masoca é a humilhação. Sabe, aquelas pessoas que têm medo de passar por humilhação, porque lá na infância dela, ela passou por alguma humilhação com seus pais, ou com os professores, ou até mesmo algum adulto ali, que fez com que ela se sentisse envergonhada, talvez porque ela ainda não tinha o controle dos esfíncteres e ali ela defecou nas calças ou fez xixi e alguém gritou: "Mãe, o Joãozinho fez cocô nas calças". Ninguém quer ter as suas vergonhas expostas dessa forma, não é verdade? E aí a criança se sente humilhada, porque a mielinização nesta fase desceu ali para a lombar, aonde ela começa a ter o controle dos esfíncteres, começa ali a desenvolver o controle sobre as suas necessidades fisiológicas e também
suas necessidades emocionais, de se expressar. E talvez algum adulto, ou mesmo o papai e a mamãe, a corrigiram de uma forma que ela interpretou que foi ali reprimida. Quando ela falou uma palavra feia, por exemplo, xingou um palavrão, e aí o papai e a mamãe apontaram e reclamaram. Por que você falou isso? Não deveria falar isso. Ela se sentiu ali humilhada. Ué, todo mundo fala porque quando sai de mim, quando é alguma coisa que sai de mim, eu não posso fazer. E ela aprende a reprimir as suas emoções. Já na fase adulta, se torna aquele adulto que vai sempre pensar negativo, vai ter medo de que se ele se expressar, se ele falar uma coisa que não seja bem colocada, vai ser criticado, vai ser humilhado, está sempre pensando de forma negativa, sabe? Ah, eu acho que eu vou ser mandado embora desse trabalho. Qualquer coisa que faça é sempre em prol de agradar os outros. Por isso, esquece muito de si mesmo. Não coloca as suas necessidades pessoais como prioridade. Quer sempre fazer pelo outro. Está sempre ali fazendo pelo outro e acaba esquecendo de si mesmo, porque não dá importância para suas próprias necessidades, se julga inferior aos outros e por isso quer sempre agradar. Mas cuidado, porque essa forma de deixar de agradar a si mesmo para estar sempre fazendo pelo outro, não é porque ela gosta não, mas porque ela tem medos. Então ela acumula, sabe aquela pessoa que parece que está sendo bem tranquila, mas está ali só acumulando mágoas, ressentimento. Ela não coloca para fora, mas guarda tudinho ali dentro dela. E um certo dia ela acaba explodindo, colocando coisas para fora que você fica assustado, porque não é do costume, do hábito dela. É uma masoca que guarda tudo dentro de si, mas não com uma boa intenção. Guarda com medo de se expressar e guarda com raiva. Em certo momento, ninguém aguenta aqui guardar tudo, né? Ele acaba explodindo. Vive em um quadrado, porque procura fazer as coisas tudo certinha, nos mínimos detalhes, com perfeccionismo. Isso porque tem medo de desagradar o outro, ou tem medo de fazer errado e ser humilhado. Por isso não conta que um masoca vai ser ligeiro, apressado não, porque ele é muito metódico, faz as coisas tudo ali passo a passo, sabe? Mas fica sobrecarregado. Tem sempre aquele ar de cansado, aquela boca em formato de U, parecendo aquele emoji triste. Ele precisa muito de receber reconhecimento das pessoas, né? E desenvolve dores na lombar, tensões musculares e muita prisão de ventre, problemas no intestino. Por quê? Porque prende tudo ali dentro de si. Palavras, emoções, e isso acaba causando-lhe doenças no seu corpo. Um masoca tem a necessidade de ser respeitado, de comandar a sua própria vida, de olhar para as suas próprias necessidades, de alcançar
a liberdade de não precisar ficar agradando os outros, mas agradar a si mesmo. Tem que lembrar que agora ele não é mais aquela criancinha que foi humilhada lá na infância e que não teve como reagir. Agora ele é um adulto e tem poder. Mesmo se ele errar, gente, ninguém acerta 100%. Então, uma pessoa que tem a característica do traço de caráter masoca precisa compreender que às vezes ele vai errar sim, não vai fazer tudo perfeitinho, mas e aí? Todo mundo erra. Aceite mais os seus erros e pare de querer ficar agradando a todo mundo. Fale mais alguns nãos e menos sim. Valorize mais a si mesmo, para que você não viva na dor do traço de caráter. E se caso você está numa dor muito profunda e não consegue sair sozinho, busca ajuda de profissionais como eu, terapeuta. Existem psicólogos também que podem te ajudar para que você não fique bloqueado na sua vida. Ou, pior, não exploda de uma forma que cause dano a outras pessoas. Agora eu vou falar sobre as características do corpo de uma pessoa que tem o traço de caráter masoquista. Sabe aquela pessoa que tem o corpo meio quadradão, não tem muita cintura, o bumbum é meio achatado? Por quê? Lembra que eu falei que é a fase em que ele está aprendendo a controlar os esfíncteres? Então, com medo de fazer cocô nas calças, ele tranca muito o bumbum. Com isso, passa a ter um bumbum achatado. Entende como que todas as características são moldadas também no nosso corpo? É uma pessoa que tem muitos pelos por causa de toda essa tensão que ele tem no seu corpo. Sobrancelhas grossas, gosta de roupas listradas, com formas geométricas, roupas mais escuras, com tons amadeirados, como marrom, verde musgo. Esses tipos de cor que remete à terra. Seus pés são achatados e firmes no chão. Os braços também são fortes, porém sem muitas formas, sem muitas curvas. As frases, como eu falei, que ele gosta muito de dizer é que eu aguento muita coisa. A vida tá difícil, pode contar comigo. São palavras que um masoca diz. Eu falei aqui de algumas características. Se ficou alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta específica, deixa lá nos comentários, que assim que eu puder, eu lhe respondo. Este vídeo faz parte da série Traço de Caráter, que nós estamos postando aqui um vídeo de cada vez, todas as quartas-feiras, às 14h10. Se você gostou, curte, faz aquele elogio, que a gente vai gostar, né? E me segue para que você possa ter mais conteúdos sobre os traços de caráter e conhecer mais a si mesmo e as pessoas do seu convívio. Porque quando você conhece a si mesmo e conhece as pessoas do seu convívio, você melhora os seus relacionamentos. Tchau! Agradeço por você que ficou até aqui e te encontro na próxima quarta-feira com um vídeo sobre o traço de caráter rígido.